O presidente Jair Bolsonaro publicou uma medida provisória que limita a punição aos agentes públicos no combate à pandemia do novo coronavírus. A medida provisória foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro da Economia Paulo Guedes e pelo ministro da Controladoria Geral da União, Wagner de Campos Rosário. De acordo com o texto, os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo, com intenção de causar dano ou erro grosseiro pela prática de atos relacionados, direta ou indiretamente, com as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19 e combate aos efeitos econômicos e sociais decorrente da pandemia da Covid-19. A medida provisória prevê a responsabilização apenas se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor aferir o dolo ou erro grosseiro da opinião técnica, ou se houver conluio entre os agentes, quando eles se unem para prejudicar alguém. A legislação brasileira já prevê situações em que o agente público pode ser isento de responsabilização. São os casos de não comprovação de culpa intencional, conluio ou erro grosseiro. O que a CMP faz é ampliar isso para o contexto da pandemia do novo coronavírus, tentando inclusive definir o que é erro grosseiro. No artigo 3º, a MP considera erro grosseiro o erro manifesto evidente e imperdoável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Segundo juristas e especialistas em gestão ouvidos pela TV Globo, a grande preocupação é com o grau de flexibilização das punições para não facilitar as irregularidades. Segundo o ex-ministro da Controladoria Geral da União, essa medida provisória abre brechas para alguns conceitos vagos, como o erro imperdoável. Ele disse que é preciso cautela nesse momento de crise. A questão é o grau de flexibilização até onde você vai, para que você não abra brechas que permitam tudo. Corrupção, desvio. Num momento de crise como esse, isso é ainda mais grave do que em condições normais, porque você acaba desviando para o bolso dos corruptos e dos corruptores o dinheiro que devia estar sendo aplicado na saúde, na preservação da vida das pessoas. Então, é preciso ter a medida da flexibilização. E essa medida provisória, na minha opinião, ultrapassou esse limite, do mesmo modo que as recentes normas que flexibilizaram as leis sobre compras e licitações, que já resultaram em casos de corrupção que estão sendo apurados em todo o país. O ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, também vê com preocupação essa flexibilização. Essa medida provisória, ela tem endereço certo. Ela quer proteger agentes públicos, em especial do Executivo, e eu diria até do próprio presidente da República, porque é uma medida desnecessária, autoritária, obscura, que visa proteger o agente que tenha praticado um ato com dolo. A medida ainda ressalva que alguns fatores devem ser levados em consideração no momento de identificar o erro grosseiro, como os obstáculos e as dificuldades reais, a complexidade das atribuições exercidas pelo agente público, a falta de informações na situação de urgência ou emergência e o contexto de incerteza das medidas mais adequadas para enfrentar a pandemia e suas consequências, inclusive as econômicas. A medida já está em vigor, mas precisa ser aprovada por deputados e senadores para não perder a validade. Na exposição de motivos enviada ao Congresso, o governo alega que o agente público hoje, para salvaguardar vidas e combater os efeitos econômicos e fiscais da população brasileira, se vê diante de medidas que terão impactos fiscais extraordinários para as futuras gerações, de compra de equipamentos por preços que, em situação normal, não se julgaria ideal, de flexibilizações na interpretação de regras orçamentárias que antes pareciam indiscutíveis, dentre outras. Em suma, hoje o gestor se vê diante de vários choques negativos estruturais simultâneos, da dificuldade de previsibilidade de cenários de situações que lhe demandam decisões contrárias a parâmetros antes conhecidos. Que é preciso que suas decisões mais impactantes, tomadas de boa fé e voltadas para esses objetivos, sejam livres das amarras futuras de processos de responsabilização.
No final da manhã, a bancada do PSOL na Câmara anunciou que pedirá à presidência do Congresso a devolução imediata da MP. Segundo a deputada Fernanda Melchiona, líder do partido, a atividade administrativa busca satisfazer e administrar a coisa pública com base no interesse público. Logo, é inconstitucional e antijurídica a previsão expressa no objeto central da medida provisória de que as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública e do combate aos efeitos econômicos e sociais provocados pela Covid-19 só serão atribuídos aos agentes se eles agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro. E o presidente viola a Constituição para afastar a responsabilidade do governo na adoção de medidas que contrariem o isolamento social. A Ordem dos Advogados do Brasil avalia entrar com uma ação no Supremo contra a medida provisória.